lá, galera, falar de porcentagem. Inicialmente, eu faço uma pergunta para vocês aí. O que é porcentagem? Você já viu alguma situação que envolve porcentagem no seu dia a dia? Eu tenho certeza que sim. Muitas vezes, quando a gente vai comprar algo ou quando a gente vê um anúncio de TV também com propagandas, sempre a gente se depara com porcentagens. Um exemplo: se você for comprar um livro no site, em algum site, você pode se deparar com porcentagem. Ó. Compre com desconto. Tem vários tipos de desconto aí. Outra situação é quando a gente vai em uma loja, certo? E essa loja está liquidação de tantas peças ou ilimitada. E se depara também com essa porcentagem, como esse exemplo aí, ó. Liquidação por tempo limitado até 50%. Ou até mesmo quando a gente vai fazer alguma compra à vista e a gente sempre pergunta, né? Tem desconto à vista? Quanto que fica? Isso também envolve porcentagem. Por exemplo, 10% de desconto para pagamento à vista. Tá vendo aí como você já viu porcentagem no seu dia a dia? Mais exemplos aqui, pessoal. Quando a gente, se depara com a famosa Black Friday, a gente sempre pede desconto nas lojas, sempre aparece muita promoção, né? E tudo isso envolve porcentagem. Mas tenha muito cuidado para não cair na Black Friday. É isso mesmo, pessoal. Tenham cuidado, certo? Aprendam porcentagem aqui para não cair nas Black Frauds aí que tem na vida, beleza? Vamos seguir aqui, ó. O que é porcentagem? Como a gente já comentou, agora vamos falar a definição dela. Como o próprio nome sugere, porcentagem vem de por 100, ou seja, é o número dividido por 100. A palavra porcentagem, pessoal, essa parte do por significa dividido e essa centagem, centena. Daí que vem o por 100, dividido por 100. Nada mais é do que uma fração, certo? Uma razão centesimal chamada. Quando a gente tem o denominador, o número 100, e sair uma porcentagem, certo? Vamos a alguns exemplos aqui, ó. Antes disso, esse símbolozinho, ó, muito famoso que a gente viu em todos os exemplos anteriores, é o sinal de porcentagem. Sempre quando a gente vê ele, significa a porcentagem de algo, de algum valor. Formas de representação, ó. Vamos para um exemplo aqui, ó. 40%. 40%, pela definição que a gente viu, é 40 dividido por 100. Isso mesmo. E 40 dividido por 100, a gente pode resolver essa divisão aqui, certo? E transformar em número decimal. Como que a gente pode fazer essa divisão? Ó, vamos lá. Eu tenho 40 dividido por 100. 40 não dá para dividir de forma inteira para 100, concorda? Então a gente vai acrescentar o zero aqui, ó, e o zero aqui com a vírgula, e agora a gente vai fazer a divisão. 400 dividido para 100 dá quanto? 4 para cada, né? Então vou colocar aqui, ó, o 4, 4 vezes 100, 400, e o resto igual a zero. Então, 40 dividido por 100 dá igual a 0,4 ou 0,40, certo? Vocês podem observar aqui, ó. Então, gente, a gente tem essas três formas aqui de representar a porcentagem. Nessa primeira, a gente tem a forma percentual, ou também chamada de taxa percentual. Nessa segunda, a gente tem a forma de fração, certo? E nessa última aqui, a gente tem a forma decimal, ou também forma de número real, escrita de forma de número real. Beleza? Ou também chamada de taxa unitária às vezes também. É importante frisar isso. Mas antes da gente prosseguir, eu quero dar uma dica para vocês, pessoal. Para a gente não precisar sempre ficar fazendo essa conta, a gente pode fazer a seguinte coisa. Sempre quando eu dividir um número por 100, eu posso somente pegar esse meu número aqui, ó. Como ele é um número inteiro, eu posso considerar a vírgula aqui, certo? E quando eu considero a vírgula aqui, eu tenho um número dividido por 100, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu tenho por 100 aqui, ó, 2 zeros, eu vou andar, ó, a vírgula está aqui, eu vou andar duas casas decimal, ó, ficando com 0,40, como a gente tem aqui, certo? Então, sempre quando você dividir um número por 100, você vai andar duas casas decimal para a esquerda, certo? E já encontra o resultado na forma decimal, de forma bem prática, para a gente não precisar ficar sempre fazendo essa divisão, beleza? Vamos seguir.
Vamos a alguns exemplos agora. Ó. 30%. 30% é igual a 30 dividido por 100, certo? 30 dividido por 100. E como a gente já viu no exemplo anterior, para eu não precisar fazer essa divisão, eu considero a vírgula aqui, ó, certo? Aí eu vou andar duas casas para a esquerda. Eu vou andar, ó, uma, duas. Então ela vem parar aqui, ó. Então vai ficar, ó, 0,30. Beleza? Vamos a mais um exemplo, ó, 18%. Mesma ideia. 18%, a gente pode usar a ideia de 18 dividido por 100, considerar a vírgula aqui e deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Vou deslocar ó, uma, duas, então ficou 0,18, como a gente já tem aqui. Mais um exemplo, ó, 7,2%. 7,2% a vírgula está no meio, não está no final, né? Mas a gente vai usar a mesma ideia. 7,2% é 7,2 dividido por 100, certo? E a vírgula está aqui, eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Então, se ela está aqui, eu vou deslocar uma, deslocar duas, ó, então eu vou ter um zero aqui, a vírgula aqui, outro zero aqui, vai ficar 0,072. Perceba que a vírgula que estava aqui, ó, ela deslocou uma, duas casas. Somente isso. Mais um exemplo, 0,5%. 0,5% é 0,5 dividido por 100. Se a gente deslocar duas casas, ó, a vírgula está aqui, eu vou deslocar uma, duas. A gente tem o resultado na forma decimal. Mais um exemplo aqui, pessoal. 100%. 100% é 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é igual a quanto? A gente pode usar a ideia da vírgula também, certo? Ó, eu considero a vírgula aqui, vou andar uma, duas casas, vai sobrar 1, certo? Ou você pode fazer o seguinte, todo número dividido por ele mesmo dá igual a 1. Mais um exemplo aqui para finalizar essa parte de exemplos. 250%. 250% é 250 dividido por 100 e a gente vai usar a estratégia de andar a vírgula para a esquerda. Ó. Se eu desloco a vírgula uma, duas vezes, a vírgula vem parar aqui, ó, como a gente tem na nossa forma decimal. Então, pessoal, eu fiz alguns exemplos aqui para frisar para vocês, ó, em forma de porcentagem, taxa percentual, em forma de fração, em forma decimal. E como eu posso transformar um para o outro. Mas uma observação também aqui, ó. Se você quiser transformar decimal para taxa percentual, é só você multiplicar por 100, certo? Se a gente tem aqui nesse exemplo, ó, 2,50, 2,50, eu tenho em forma decimal e eu quero passar para a taxa percentual, é só multiplicar, certo? Por 100. Se você fizer essa multiplicaçãozinha aqui, ó, vai dar 250. Beleza? Show! Vamos seguir, ó. Agora vamos para mais alguns exemplos aqui que envolvam porcentagem de quantia, que é o que a gente vê muito no nosso dia a dia, porcentagem de algum valor ou de alguma quantia, certo? Quando a gente vê muito nos supermercados, em lojas, etc. Então, exemplo 1 fala o seguinte, ó, qual é o valor de 20% de 90? 90 reais. Quanto que você acha que é? Se quiser pausar o vídeo aí e fazer, fique à vontade. Mas vamos fazer aqui, ó. A gente vai fazer, pessoal, de três formas que a gente pode utilizar. Primeiro modo, que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro modo, a gente vai fazer por regra de 3 simples, certo? Que é o seguinte, ó. A gente quer saber o valor de 20% de 90. Então, 90, pessoal, vai ser o nosso todo. E o nosso todo é quanto? 100%, certo? E 20% é o que a gente quer encontrar, né? Então, é o nosso x, beleza? Como são grandezas diretamente proporcionais, a gente pode aqui utilizar a regra de 3 simples e vai ficar o seguinte, ó, multiplica em x, vai ficar 90 vezes 20 igual a 100 vezes x. O 100 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vai ficar 90 vezes 20 dividido por 100 igual a x. A gente pode simplificar aqui os zeros. Ó, como é uma multiplicação, eu corto esse zero com o zero daqui, outro zero com outro zero daqui. Vai ficar 9 vezes 2, o que implica que x é igual a 18. Beleza? Fizemos da primeiro módulo aqui, ó.
Segundo módulo que a gente vai fazer, ó. Seguinte, a gente sabe que 20%, a gente quer saber, desculpa, 20% de 90. Essa preposição de, pessoal, quando tiver em porcentagem, a gente vai considerar como uma multiplicação. Ou seja, eu quero 20% de 90, então vai ser 20% vezes 90. 20% a gente viu, acabou de ver anteriormente, que é 20 dividido por 100, certo? Vezes 90. A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui a multiplicação, vou multiplicar em cima, vai ficar 20 vezes 90. Posso considerar 1 aqui embaixo, 100 vezes 1 vai dar 100. E agora, novamente, ó, simplifico esse 2, esse 0 com esse 0 de baixo, esse outro 0 com esse outro 0 de baixo. 2 vezes 9 dá 18. Encontramos o mesmo resultado. E ainda tem outra forma de fazer, ó. Terceiro módulo que vocês podem fazer. Seguinte forma, ó. 20% de 90. Eu vou usar essa mesma ideia, só que agora eu vou fazer 20% de 90. E a gente sabe que 20% em forma de decimal vai ser 0,2. E se a gente fazer aqui 0,2 vezes 90, vai dar exatamente 18. Então perceba que a gente fez de 3 formas aí e deu o mesmo resultado. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Pode cair na sua prova ou em algum exercício de porcentagem que quer saber o seguinte, ó. R$40 é quantos por cento de 200? Vamos lá, perceba que agora a gente quer saber, ó, um valor, quanto um valor é em porcentagem o outro. A gente pode usar, pessoal, regra de 3 simples, da mesma forma que também dá certo. Vou fazer aqui para vocês verem, regra de 3, ó. Vamos considerar o 200, que é o todo, ele é 100%. 40, que é o que a gente quer encontrar, é quantos por cento? X%. Vamos fazer aqui, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, vai ficar 200 vezes x igual a 40 vezes 100. O 200 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 40 vezes 100 dividido por 200. A gente pode, ó, simplificar aqui, ó. Como é uma multiplicação, vou cancelar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. 40 dividido por 2 dá 20. Então, vai ficar x igual a 20. E 1 aqui vezes 1 vai dar o próprio 20. Então, ó, a gente descobriu que R$40 é 20%, certo? De 200. Mas uma forma aqui bem mais rápida que eu vou ensinar para vocês é o seguinte, ó. Sempre quando você quiser saber o percentual, a taxa percentual de um valor em relação ao seu todo, é só você dividir a parte pelo todo. Essa ideia aqui, ó, você vai dividir a parte pelo todo. O todo a gente considera o 100% e a parte o que a gente quer saber. Então, no nosso caso, ó, a parte é quanto? R$40. E o todo? 200, não é isso? Então, se a gente for fazer uma simplificação aqui, ó, eu posso simplificar esse 0 com esse 0, vai ficar 4 dividido para 20, certo? A gente pode fazer o seguinte aqui também, ó. Posso dividir em cima e embaixo por 2. Posso dividir aqui por 2, ó. E aqui também por 2. Vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. 2 dividido para 10 vai dar 0,2. Perceba que a gente encontrou aqui, ó, em forma decimal, mas a porcentagem é a mesma, 20%. Por quê? 0,2 é igual a 20%. É só a gente multiplicar por 100 que a gente encontra em forma de percentual. Beleza, pessoal? Uma dica muito importante. Cai muito em questões de Enem, concurso, quer saber um valor em referente ao todo. Então, você sempre vai fazer isso. É só pegar a parte e dividir pelo todo que você encontra a porcentagem em número decimal. Beleza? Vamos seguir aqui nossa aula, pessoal. Aumento de porcentagem de um valor. Vamos para um exemplo para aprender na prática, certo aumento e desconto.
Ó, exemplo 3. Quanto custará o smartphone da figura abaixo, sabendo que ele aumentará 30% do seu valor? Vamos lá. Primeiro vamos saber aqui quanto que é o valor desse smartphone aqui, ó. Pela figura a gente viu que o valor dele é R$ 1.000. Então R$ 1.000 vai ser o nosso 100% e ele quer fazer um aumento de 30%. Existem várias formas de resolver isso aqui. Primeiro, a gente pode encontrar 30% de 1.000, lembra lá, o de eu vou sempre usar a multiplicação. 30% de 1.000, 30% é 30 dividido por 100 vezes 1.000. Como é uma multiplicação aqui, eu posso cancelar dois zeros aqui, vai ficar 30 vezes 10, que dá 300. Então, a gente descobriu ó, que 30% de 1.000 é 300. Então, quanto que vai ser o valor com o aumento? É só a gente somar, ó. A gente somar 1.000 com 300, que vai dar 1.300. Show? Só que existe uma forma mais rápida de resolver isso aí, pessoal. É o seguinte, ó, usando um fator de multiplicação. Que fator é esse, professor? É o seguinte, ó, perceba que se ele sofrer um aumento de 30%, então a gente quer encontrar o valor de 130%. Por quê? É o 100% inicial, o valor do produto, mais 30%, que é o 130%. Então, a gente só precisa saber 130% do valor do produto, que a gente já encontra a resposta. Como, professor? A gente só faz isso aqui, ó. 130% a gente quer descobrir de 1.000, né? O de é a multiplicação, lembra lá, preposição de. Então, vamos lá, 130% de 1.000. Perceba que 130% é 130 dividido por 100. Certo? 130 dividido por 100, pessoal, vai dar igual a 1,3. Se a gente usar aquela ideia, ó, a vírgula está aqui, vou andar uma, duas vezes, vem parar aqui. Esse vai ser o fator de multiplicação para eu multiplicar por 1.000 e a gente encontrar a nossa resposta. Vamos lá, ó. Eu quero 130% de 1.000. Então, eu pego ó, 1,3, certo? Eu pego 1,3 e multiplico por 1.000. 1,3 vezes 1.000, podem fazer a conta aí, vai dar 1.300. Pessoal, agora vamos entender mais esses fatores de multiplicação para o aumento ou o acréscimo. Ó, repetindo a ideia que a gente viu anteriormente, se eu quero um acréscimo, por exemplo, de 10%, se você quer um acréscimo de 10%, então o fator de multiplicação vai ser 110%. Por quê? 100% inicial mais 10%. E 110%, pessoal, em forma de decimal é 1,1. E esse é o fator de multiplicação caso você queira saber 110% de um produto ou se o produto aumentou 10%, quanto que ele vai custar. Outro exemplo aqui, ó, 20%. 20% vai ser 120, que você vai querer saber o valor, 1,2. 35%, você vai querer saber, quando tem esse aumento, 135%, que é 1,35. 47%, se a gente tiver esse aumento, a gente vai querer descobrir 147%, que é igual a 1,47 na forma decimal. Perceba que o fator de multiplicação a gente vai considerar sempre da forma decimal. Para finalizar aqui, ó, 64%, se você tem um produto e ele sofreu um aumento de 64%, então ele vai custar 164%. Em forma decimal, ele é escrito dessa forma. Então, pessoal, ó, para encontrar o fator de multiplicação para o acréscimo, basta somar 1 mais a taxa de acréscimo na forma decimal, como a gente fez aqui. Beleza? Vamos agora, pessoal, falar sobre desconto de porcentagem de um valor. Semelhante ao exemplo anterior, vamos falar sobre o valor do smartphone. Ó. Quanto custará o smartphone da figura abaixo, sabendo que ele diminuirá 25% do seu valor? Perceba que a gente agora vai ter, ó, a gente vai diminuir o valor e não aumentar. O smartphone é o mesmo, ele custa R$ 1.000, vamos supor que em outra loja ele vai ter esse desconto de 25%. Como que a gente vai descobrir o valor dele
depois do desconto. A gente pode fazer de forma bem rápida o seguinte, ó. Eu quero saber, ó, 25% de 1.000, certo? Por quê, professor? Eu quero encontrar 25%, depois eu vou retirar do meu total e a gente vai ter o valor final. 25% de 1.000, 25% a gente pode escrever como 25 dividido por 100 vezes 1.000, né? A gente pode simplificar aqui cortando ó, 2 zeros. 25 vezes 10, 250. Então, ó, 25% de 1.000 é 250. Se ele teve um desconto, diminuirá 25%, então vai ser 1.000 menos 250, que vai ficar 750. Então, o valor do celular vai ser esse, 250. Só que a gente pode fazer, semelhante ao exemplo do aumento, a gente pode usar um fator de multiplicação agora para o desconto ou o acréscimo. Qual é a ideia, professor? É o seguinte, se você tem um produto de 100% e ele sofreu um desconto de 25%, qual vai ser o valor em porcentagem final? Vai ser 75%. Concorda comigo? Se eu tinha 100%, retirei 25%, sobrou 75%. Então, ó, vai ser o seguinte, eu quero saber 75% de 1.000, certo? 75% em forma decimal, a gente já viu, posso escrever como 0,75. Então, eu vou querer saber, ó, é só multiplicar 0,75 vezes 1.000. Se você fizer essa continha aí, vai dar justamente ó, 750. Viu como foi mais rápido de fazer, somente usando a multiplicação? Vamos falar um pouco mais sobre esse fator de multiplicação de decréscimo ou de desconto? Ó, como que a gente vai fazer aqui? Ó? Se eu quero um desconto de 10%, então eu vou ter que usar o fator de multiplicação quanto, professor? Perceba, se o produto inicial ele custa 100% e você teve um desconto de 10%, em porcentagem ele vai ficar quanto? 90%. Então é somente multiplicar pelo valor, o fator de multiplicação em forma decimal de 90%, que é 0,90. Outro exemplo, 25%, como a gente fez anteriormente. Se a gente diminui 25%, a gente quer saber o valor, valor resultante, que vai dar 75% do total. E 75% é igual a 0,75. 34%. Se você tem um desconto de 34%, então, ó, 100% inicial, 34% vai ficar 66%, que em forma decimal vai ser 0,66 fator de multiplicação. 60%. Se você tem um produto 100%, sofre um desconto de 60%, ele vai custar ó, 40% do valor dele. Fator de multiplicação 0,40. 90%. Se você tem um produto que tem 90% de desconto, então ele vai custar somente 10%. Fator de multiplicação aqui, ó, 0,10. No caso de haver um decréscimo, o fator de multiplicação será fator de multiplicação igual a 1 menos a taxa de desconto na forma decimal. É muito importante, pessoal, vocês saberem esses fatores de multiplicação, porque fica bem mais prático na hora da prova. E para finalizar aqui, vamos falar sobre aumentos e descontos sucessivos. Para compor vários aumentos e ou desconto, basta multiplicar os vários fatores individuais e obter o fator acumulado. Não entendi nada, professor. Pois vamos para um exemplo aqui para entender? Ó, uma televisão Smart custava R$1.000, aumentou 50% e depois de uns dias reduziu 50%. Quanto custa a TV? Vamos lá. Ó. Eu tenho 1.000%, certo? Se aumentou 50%, lembra lá, ó, 1.000% é o inicial. Se aumentou 50%, então eu quero descobrir quanto, pessoal? Fator de multiplicação, 150%. Então eu vou querer saber, ó, 150% de multiplicação, lembra lá, de 1.000. Ó, 150% em forma decimal é 1,5. Então vai ficar 1,5 vezes 1.000, que vai dar igual a 1.500.
Beleza? Então, ó, a televisão custava 1.000, aumentou 50%, certo? E depois de um dia, reduziu 50%. Professor, ela vai ficar o mesmo valor? O que é que você acha? Acha que vai ficar o mesmo valor? Vamos ver aqui, ó. Então, ó, agora, esse valor, certo, do aumento, com o aumento, vai reduzir 50%. Lembra lá, fator de multiplicação do desconto. Se eu tenho um valor inicial 100%, quero reduzir 50%, o fator de multiplicação vai ser quanto? 0,5. Por quê? Se ele é 100% e retiro 50%, vai sobrar somente 50%. Então, eu vou fazer aqui, ó, 0,5, fator de multiplicação de 1.500. Se a gente for fazer essa conta aqui, 0,5 vezes 1.500, vai dar 750. Perceba aqui, ó, a televisão sofreu um aumento de 50% e depois de uns dias reduziu 50%. E ela não voltou para o valor inicial dela. Porque, pessoal, quando a gente faz um aumento e um desconto sucessivo, a gente não faz a redução, no segundo caso, do valor inicial. A gente faz a redução do valor aumentado. Por isso que não deu a mesma resposta aqui. Para a gente fazer de forma bem rápida isso, é somente usar a ideia da multiplicação dos fatores. Como, professor, ó, eu tenho 1.000, certo? 1.000 é o valor inicial. Ele sofreu um aumento de 50%. Se ele sofreu um aumento de 50%, então eu vou multiplicar por 1,5. Por quê? Se ele sofreu um aumento de 50%, então a gente vai querer saber 150% do valor dele. E depois disso, ó, ele reduziu 50%. Se ele reduz 50%, o fator de multiplicação dele é 0,5. Então eu vou multiplicar aqui, ó, por 0,5. Se a gente faz essa multiplicação aqui, é justamente o que a gente fez nesse caso, só que fez de forma separada. Vai dar justamente, ó, 750. Beleza, pessoal?